Vereadores aprovam em primeiro turno a Lei Orçamentária Anual, que fixa despesas e estima as receitas para o exercício financeiro da cidade em 2024. O relator da proposta orçamentária, enviada pelo Executivo em setembro, explicou as principais alterações realizadas pelo relatório final aprovado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Segundo o vereador, o orçamento de 2024 é de 110 bilhões e 700 milhões de reais, 16% maior em relação ao valor destinado para o ano de 2023. Além da inclusão da previsão de gastos com a experiência de implantação da tarifa zero no transporte público aos domingos, todas as pastas foram beneficiadas com aportes. Mais 200 milhões para a área social, para a função social. A Peloa já chegou na casa de forma muito bem contemplada, a área social, mas tivemos uma participação na audiência pública da assistência social com todos os trabalhadores, ativistas, os munícipes, apresentaram várias demandas e eu consegui acolher algumas, totalizando 2 bilhões e 500 milhões de reais, o maior orçamento para assistência social da história da cidade de São Paulo. Mananciais é um tema também muito importante, porque atende às periferias da cidade de São Paulo. Garante, por exemplo, a preservação das duas represas mais importantes que temos quando analisamos com relação ao fornecimento de água para a cidade de São Paulo e para a Grande São Paulo. Nós temos também regularização fundiária, além das duas represas, reurbanização de favelas. Então é um tema sensível e que vai ao encontro das necessidades da nossa parte mais pobre da nossa cidade, que são as periferias. A aprovação simbólica pela maioria dos vereadores em plenário contou com o registro de abstenção do vereador Fernando Holliday, do PL, e votos contrários dos vereadores da bancada do PSOL e dos vereadores Hélio Rodrigues e Luna Zaratini, ambos do PT. Apesar da gente ter as audiências, apesar de algumas demandas que vieram das audiências terem sido acolhidas, há vários mecanismos para que esse orçamento não seja discutido de forma transparente. Um deles é a subestimação da receita, ou seja, se subestima menos, né, o que vai ser gasto na LOA e se gasta mais. Em 2022, quase 9 bilhões de diferença. Então, esses 9 bilhões não foram discutidos pela sociedade. Então, isso é algo que a gente considera grave. Também a gente vê o aumento, a cada ano que passa, da utilização de um recurso que são os contratos emergenciais, que deveriam ser usados em último caso. Deveria ser uma exceção e não uma regra, porque contrato emergencial não precisa de licitação. Isso significa que não tem concorrência e não tem transparência e pode onerar mais ainda os cofres públicos. 4 bilhões de reais no recapeamento da cidade das ruas de algumas avenidas da cidade de São Paulo. Em contrapartida, a gente tem UBSs com falta de medicamentos básicos aqui na nossa cidade. A gente tem uma falta de investimento na Secretaria do Verde e Meio Ambiente para fazer o manejo de poda das árvores. A gente tem 53 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo e, em contrapartida, a gente tem 35 bilhões de reais no caixa. O presidente da Câmara reforçou que é preciso incluir no orçamento para a votação em segundo turno um valor para uso, se necessário, com relação ao desfecho da privatização da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, no caso do município não ser anuente com a concessão. O município de São Paulo é detentor do serviço de exploração de água e esgoto. Nós temos uma receita aportada ao Tesouro Municipal da ordem de 7,5%, mais 13% de investimentos. Como isso não foi negociado até o presente momento, encerrado, nós teríamos que abrir uma rubrica para a segunda votação de aportes de recursos suplementares da Sabesp, para que nós possamos fazer uso no ano que vem, caso ela seja vendida. Não é possível que o município entregue a preço vil ou não entregue a concessão, que é uma opção que o município tem. Ninguém pode dizer eu sou contra ou a favor.
como está hoje, eu sou contra. É preciso que nós, neste momento, deixemos todas as portas abertas. E veja que nós estamos deixando a porta aberta até para a concessão, mas também para enfrentarmos a eventual assunção dos serviços que o município possa ter que aportar recursos. O líder do governo ficou satisfeito com o substitutivo aprovado e comentou sobre a tarifa zero e a assistência social. Uma coisa importante nessa votação de hoje foi a rúbrica do Domingo Zero, que são de 500 milhões de reais, que é o impacto da gratuidade do ônibus aos domingos. Então a ideia é que os munícipes possam ter essa gratuidade para que visitem os museus, visitem os parques, nós temos inúmeros pontos turísticos e a gente pensa sempre nas pessoas mais simples da cidade. Você fala em assistência social, é pensar na pessoa. E o prefeito Ricardo Nunes e a Câmara, todos os projetos que vieram no sentido de ampliar o atendimento às pessoas que mais precisam, é o que a gente quer.